Então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. 1 Reis, capítulo 18, agora estou no 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, pegou o bezerro, e em pedaços pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água os 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto. E sobre a lenha disse: fazei segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo se a oferta aos manjados profetas, Elias chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde. Aleluia. Para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. Aleluia. E que tu fizesse voltar ao seu coração. Escute, irmão. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta do rego. E o que todo o povo caíram sobre o seu rosto, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor. Aleluia. É Deus. Sente. Olha para mim aqui, ó. Quando eu fui para a Bíblia Sagrada, eu vejo muitos pregadores pregando e acho tão bonito como Deus usa pessoas de várias formas. Um mais eloquente, um mais calmo, um mais tranquilo, um mais fervoroso. Isso é bom, porque quando Deus dá a palavra, Deus usa da maneira que Ele quer. Aleluia. Não é da maneira que nós queremos. E eu, quando fui para a Bíblia Sagrada, a pastora Ana me convidada também, Deus a pastora Ana está aqui, né? Tem compromisso dela com o pastor Oséias. Ela pediu que a gente fosse pregar e cantar os hinos de irmãos. A gente está aqui. Deus abençoe a pastora Ana também. Onde ela estiver, que seja abençoada por Deus, que Deus guarde a viagem deles também, tudo dê certo, amém? E quando a pastora Ana me convidou lá na igreja, se eu não me engano era no dia da formatura deles, ela tinha falado: eu sou tão pequeno que eu disse: pastora, tudo bem, amém? A Bíblia diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu sempre obedeço, irmãos, eu nunca digo não, a não ser que eu não posso. Mas quando posso, eu sempre digo sim. Estou saindo para cá, estou pregando, estou cantando. E eu fui para a Bíblia Sagrada e eu comecei a ler a história do profeta Elias, um homem chamado, escolhido por Deus. Aleluia. Elias era um homem chamado e protegido pelas mãos do Senhor. E eu fui começar a ler a história de Elias, que Elias faz um desafio. A Bíblia diz que os profetas estavam adorando os deuses de Baal. Profetas estavam adorando a deuses estranhos. A Bíblia diz que ele chega perante aqueles profetas, eles estavam construindo um altar e colocavam um bezerro, queimavam a lenha, estavam adorando o Deus de Baal. Mas chega alguém, irmão, escolhido por Deus, Elias, e faz um desafio. Primeiro ponto que o crente tem que entender, ele tem que ter desafio. Aleluia! Quando o crente não tem desafio, quando o crente vai à luta, quando ele não tem medo, a Bíblia diz que o Senhor é Deus para cuidar daqueles que temem o nome dele. Mas tem que ter desafio, tem que ter oportunidade para você fazer a coisa certa. E Elias chega e começa a olhar o povo adorando o Deus de Baal. Elias fala: opa, tem uma coisa errada aí. Vocês estão adorando um Deus que não fala, vocês estão adorando um Deus que não caminha, mas eu tenho meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho alguém comigo que pode oferecer a minha adoração. Glória a Deus. Se fala em adoração, irmão, se fala estar na presença de Deus. Muitas pessoas não entendem que está na presença de Deus, então cuida do altar. Cuida do altar. Aleluia. Elias começa a olhar. Elias começa a olhar aquelas pessoas ali fazendo tanta bagunça, tanto alvoroço. Mas Elias fala: peraí, eu vou desafiar o Deus de vocês. Aleluia. Elias fala para eles assim: prepara o altar de vocês. Eu estou voltando porque até para os irmãos entenderem a história. Elias fala: prepara o altar de vocês e adore a Deus de vocês. Aleluia.
E se Deus não te responder vocês, eu vou fazer preparar meu altar. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é altar? Altar é a tua vida. Glória a Deus. Altar é a tua vida, a tua comunhão com Deus. Ah, Marquinhos, eu não estou entendendo nada. Entenda uma coisa: se tiver uma vida no altar, Deus te abençoa. A vida no altar do crente é importante. A vida no altar do crente é uma decisão importante. Elias faz um desafio. E Elias, eu estou correndo, porque o texto é muito comprido. Elias fala para eles assim: prepara o altar de vocês, clame ao Deus de vocês, e vamos ver qual Deus vai responder. Diz a Bíblia Sagrada, irmão Cláudio, que eles começaram a clamar das 8 horas da manhã até o meio-dia. Meu Deus. E nada acontecia no altar do profeta de Baal. Nada de resposta havia para aquele povo. Nada de solução aparecia, porque eles estavam clamando um Deus que não existia. Eita glória, aleluia. Abandona. Essa palavra é tão forte que vem mexendo nos nossos corações. Quantas pessoas têm medo, quantas pessoas não desistem da caminhada, quantas pessoas não têm a vida no altar, mas Deus está chamando nós para ter nossa vida de oração. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele, perto do meio-dia eles se cortavam. Se os irmãos lerem um pouquinho atrás, ali um pouquinho antes, eu li do 30 em diante, se os irmãos começaram lá do começo, no livro de Eliseu, ali, de 1 Reis 18, diz a Bíblia que eles se cortavam assim, ó. Mas nada acontecia. Eita glória, aleluia. Mas aí tem um personagem importante, irmão Reni. Um homem cheio da presença de Deus. Oh, glória! Um homem que não tinha medo. Um homem que jamais baixava a cabeça perante aqueles profetas. Aleluia! Ele disse: calma aí, agora eu vou fazer o meu sacrifício. Glória a Deus! Aleluia! O que você tem feito para Jesus nesta noite? Qual é o teu sacrifício? Amarquinho, eu não ofereci nada para Deus. Deus está te chamando a ofereça para Deus o melhor. Santo Senhor Jesus! Olha o que você tem. Aleluia! Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, ó. Elias prepara o altar. Diz a Bíblia Sagrada que Elias olha aquele altar todo bagunçado, dos profetas. Bagunçado por quê, Marquinhos? Porque eles se cortavam, eles se jogavam, achando que havia uma resposta do Deus deles. Aleluia! Mas nada aconteceu. E Elias diz assim: se o Deus de vocês responder a vocês, eu vou me ajoelhar perante vocês. Mas se o meu Deus responder, vocês vão adorar o meu Deus. Isso se chama coragem, irmão. Isso se chama coragem. Quantas pessoas não têm coragem mais? Pessoas se preocupam com tanta coisa, não têm coragem de falar do amor de Deus. Deus chamou você para você levantar e caminhar. Elias olha o altar, estava bagunçado, estava quebrado. Quem sabe eu estou pregando para você que passou por tanta dificuldade nesse ano que passou, ou nesse ano que iniciou. Quem sabe a tua vida muitas vezes começou o vento balançar, teu barco para lá e para cá. Aleluia! Mas fique tranquilo, porque Jesus está cuidando da embarcação. Fique tranquilo, porque o Deus de Elias está aqui nesta noite. Está dizendo: você vai. Elias pega o altar quebrado. Elias pega o altar desmoronado. Aleluia! Elias agora vem para mim aqui, ó. Elias diz: agora conversa com meu Deus. Será que você tem coragem de fazer esse desafio? Quem sabe muitas vezes você pensa: Marquinhos,
está tão difícil a luta. Ah, Marquinhos, não tem força para lutar, está difícil. A tempestade, os problemas do dia a dia, a doença está me atormentando. Ei, Jesus é um Deus que ainda faz milagres. Jesus é um Deus que ainda coloca você de pé. Jesus ainda está no nosso meio. Olha para você, continua fazendo. Continua fazendo. Santo, santo. Diz a Bíblia que Elias pega, olha aqui. Elias pega as 12 pedras, que significa as 12 tribos de Judá, que existiam as tribos na época. Aleluia. Elias começa a reparar o altar. Aleluia. Se você entendesse, Elias começa a colocar as pedras arrumando no altar para adorar a Deus. Aleluia. Elias começa a colocar pedra por perto de uma Teresa, uma pedrinha do ladinho da outra. Imagina como é que estava o coração de Elias com Deus, preparando aquele altar que ele ia adorar o Senhor. Ah, você tem força para adorar. Se você soubesse o que Deus quer para você. Elias prepara seu altar. Coloca a primeira pedra, coloca a segunda, coloca a terceira pedra. Vai arrumando. O altar estava de pé. Elias faz coisa melhor ainda. Porque Jesus não trabalha com coisa pouca, Deus quer fazer o sobrenatural. Aleluia. Jesus não quer muitas vezes ver você cabisbaixo, sofrendo. Deus quer te dar o melhor para você, meu irmão. O que acontece é que muitas vezes você esquece do que Deus falou na tua vida. Você esquece muitas vezes que Deus te chamou para você ser um adorador. Deus te chamou para você arrumar teu altar. Deus te chamou para consertar o altar. Deus te chamou você para arrumar teu altar, para você fazer uma adoração linda perante o Senhor. É adorando que se encontra com Ele. E Elias começa a arrumar. Diz a Bíblia que Elias arruma as pedras. Diz a Bíblia que Elias começa a colocar o cordeiro. Elias coloca o cordeiro lá em cima. Aleluia. Santo, A santo. nossa vida é feita de obstáculos. Por que, presbítero Marquinhos? Porque a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição. Mas Jesus vem consolando nós assim, dizendo assim: ó, mas eu venci você. Glória a Deus. A prova que está passando é nova. Deus tem promessas para você. Mas muitas pessoas ainda não entenderam que para ser provado tem que ser aprovado por Deus. Eu já desisti de fazer. Marquinhos, mas eu já desisti do meu sonho. Eu não sonho mais com nada. Eu já desisti daquilo que Deus prometeu. Aleluia. Marquinhos, mas parece que nada dá certo. Parece que eu bato aqui, não acontece. Eu bato lá, não acontece. Sabe o que? É o teu altar sendo preparado. Glória a Deus. Aleluia. O altar sendo preparado, meu irmão. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Olha como quem tem Deus na vida é corajoso. Olha. E Elias pega as pedras e começa. Diz agora, já que está pronto o altar, agora faça uma valeta em volta. Diz o rego, né? Rego é uma valeta. Em volta do altar. Imagina a coragem, com Dirceu, do profeta Elias. Jogue água em volta. Molhe o altar. Jogue água no altar. Porque o meu Deus vai responder. O meu Deus vai responder. O meu Deus responde. Jogue água, bastante água. Aleluia. Deus está falando para você nesta noite. Deus está falando para você nesta noite. O teu altar está sendo preparado. A tua vida está na mão de Deus. Nada vai impedir você de Deus na tua vida. Santo seu nome. Elias prepara o altar. Joga água no altar. E Elias olha para o
céu. E começa a falar com Deus. A Marquinha não faz tempo que eu não falo com Deus mais. A Marquinha eu esqueci de conversar com Deus, aí meu irmão. Tem um hino que diz assim: entra no quarto e fecha a porta. Chega a hora de você falar com Deus. Falar com Deus é ter intimidade com Deus. É fácil, não é? Mas é colocar o joelho na tua casa dizendo: Deus, eu quero a tua presença. Tu só teu servo, tu és teu Deus. Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas estão aqui nesta noite? Que estão passando por momentos difíceis, que estão com o altar, quem sabe que o altar já está. Muitas pessoas tentaram derrubar teu altar, muitas pessoas já tentaram desanimar você na caminhada, mas eu tenho uma mensagem do céu para a tua vida. Vou falar. Jesus está dizendo para você: prossiga, 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 prossiga. Olha aqui. Santo, 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 o seu nome, Jesus. Aleluia, olha aqui. Livros do 17 diz assim, ó. Elias olha para o céu e diz: Senhor, responde-me, responde-me, porque este povo conhece que tu és o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Responde-me, Senhor, responde. Ah, se você soubesse o que Deus está trabalhando aqui nesta noite. Ah, se você entendesse o que Ele está fazendo na tua vida. Ah, se você entendesse o que Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Ah, não ficaria calado não. Você vai adorar para Deus, porque Ele está aqui em espírito e em verdade. As pessoas se esqueceram. Quantas coisas Deus tem prometido para você na tua vida. Quando Deus fala para mim: Marquinho, o crente tem que passar pelo deserto, eu falei: sim. Por quê? Porque é no deserto que Deus conhece o verdadeiro adorador. É no deserto que Deus conhece o Fala a Deus, aleluia. Santo o seu nome, Jesus. Mas tem pessoas que não querem passar pelo deserto. Tem pessoas que não querem entender que está passando por um momento difícil. Mas Deus te coloca de pé nesta noite. E diz: vai, porque você é meu. Aleluia. Estou finalizando. Santo o seu Diz a nome, Bíblia Jesus. Sagrada, quando Elias falou, clamou ao Senhor, e na hora veio aquele fogo. Diz a Bíblia que pegou todo aquele holocausto, o carneiro que estava ali, a oferenda de Elias. A Bíblia diz que é tudo que estava em volta, o fogo pegou e cessou tudo, queimou tudo. Se não bastasse, sabe o que Deus faz? Toda a água que estava em volta do rego, o fogo consome. Esse é o Deus que você serve. Tu és fiel, Esse é o Deus que não te abandona. Esse é o Deus que o mundo pode virar as costas para você. Mas esse Deus vai te mudar. Seja grato. Seja grato por estar aqui nesta noite. Agradeça por você estar na casa de Deus. Agradeça por tua família estar na presença de Deus. Agradeça por teu filho estar aqui na igreja. Agradeça por tua esposa estar aqui na igreja. Agradeça, irmão. Quando você tiver uma vida no altar de Deus, Deus vai levantar a mão e vai proteger você. Você pensa. E quando Jesus manda fogo do céu, o que faz, Marquinhos? Queima tudo. Queima tudo. Aleluia. Ah, essa palavra é tão forte, mas quando eu fui, Deus colocou meu coração, mas Deus falar sobre o altar não é fácil hoje em dia.
que muitas pessoas não entendem. Eu falei, Deus, muitas pessoas estão com a vida para lá e para cá, muitas pessoas não chegaram. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará. Muitas pessoas não chegam a Deus. Muitas pessoas se preocupam com o trabalho, é importante, você se preocupa com a família, é importante, mas esquece de buscar a presença daquele que está no trono do Cordeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Jesus, Santo seu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. a Bíblia diz assim, Aleluia. que Jesus responde ao profeta Elias, e todos aqueles que estavam lá zombando de Elias, todos aqueles que estavam criticando o profeta Elias, agora se curvaram, irmão, disso, perante o Deus verdadeiro. Aleluia. Perante o Deus verdadeiro, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus que está esperando a tua decisão, você apresentar o teu altar e estar na presença do Deus. Santo teu nome, Jesus. Aleluia. Eu sei que a nossa caminhada não é fácil. Eu sei que na vida que você está vivendo muitas vezes está difícil, né, irmão? Muitas vezes a caminhada é dolorida, né, irmã Helena? Muitas vezes o espinho, a prova vem contra os crentes, não é verdade, irmãos? Mas se não der apedrejado, é verdade? Mas nós servimos um Deus que tudo pode. Nós estamos de passagem, nós vamos morar no céu, no céu. Aqui tudo vai passar. Fique tranquilo, irmão, se alguém não te dá valor. Fique tranquilo se alguém não te valoriza lá no teu trabalho. Fique tranquilo se muitas pessoas viram as costas para você e acham que você é apenas mais uma multidão. Não. Fique tranquilo se muitas pessoas olharem para você e falarem que isso não vai dar nada. Fique tranquilo porque Jesus chegou lá na cruz do Calvário por você. Por você. Fala a Deus. Aleluia. Essa noite. Altar. A minha vida tem que estar perante Deus. Meu altar, a minha casa, meu altar, meu tempo tem que ser de Deus. Glória a Deus. Diz lá no versículo que diz assim, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mais coisa Serão acrescentados. será acrescentada. Eita, Jesus. Busque. Você está crente não, irmão. Busque com desejo, com fé. Eita, Jesus. Aleluia. Santo seu nome, Jesus. Quer ter uma vida no altar? Quer ter uma vida diante de Deus? Seja humilde. Aprenda a perdoar. Eita, glória. Aprenda a abraçar. Aprenda a estender a mão. Aprenda a ter amor no coração. Uma vez, irmãos, eu estava me lembrando agora, Deus colocou no meu coração, vou contar. Deus colocou agora, nem lembrava dessa história, Deus colocou. Uma vez eu cheguei a tocar na igreja. Para vocês, pega vocês músicos aí também. Eu cheguei a tocar na igreja, irmão, no congresso. Eu sabia levar para ter um violão. Quando eu entro naquela igreja, pergunto se algum músico canta na igreja. Tinha 5 músicos, Miguel. Eu nem lembrava, Deus me fez lembrar. Como é que Deus faz lembrar as coisas da gente que acontece? Aqueles 5 músicos saíram da igreja e foram para fora. Quando eu cheguei, pergunta para mim onde está esse músico hoje. Nenhum está na igreja. Porque sabe que quando Deus chama, Ele não olha para a qualidade. Ele não olha se você tem curso ou não tem curso. Teologia não resolve nada. É bom estudar, Marquinhos. É bom estudar. Eu não sou contra quem estuda, eu não sou contra quem faz teologia. Eu fiz também. Eu não sou contra quem faz isso. Mas a Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Primeiro o que é? Graça. Eu fiquei tão triste aquele dia que eu comecei a pensar uma coisa. Se Deus te colocou
ministério, se Deus te colocou um dom, se Deus te colocou a palavra, vamos que seja, quem vai prestar conta é eu diante de Deus. Aleluia, Senhor. As maravilhosas. O que tem a ver isso, Marco? A mensagem tem a ver assim. Porque a minha vida estava no altar. E se a minha vida não estivesse no altar, o que eu ia fazer? Quem sabe que ia sair da igreja desviado. Aleluia, aleluia. Mas não, tem a tua vida no altar. Glória a Deus. Aleluia. Marquinho, como eu faço para ter minha vida no altar? Ore. Aleluia. Ore. Busque. Consagre. Jejue. A Bíblia diz assim que pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus As maravilhosas. jamais esquece de nós. Aleluia. Glória. Só que hoje em dia está invertendo os valores, meu Aleluia, Marcos. Senhor. Hoje em dia a pessoa não está entendendo o que é ser cristão, o que é ter uma vida na presença de Deus. Verdade. Aleluia. Às vezes por cantar bonito, falar bonito, com o que eu falo, mas sabe que tem a graça de Deus, é difícil encontrar pessoas assim. Aleluia. Busque. Não basta eu saber tocar um violãozinho bem, não basta. Eu falei para meus músicos que estão aqui, são palmas. Aleluia. Fiquei um ano falando para eles. Aleluia. Orem para tocar, jejuem para tocar, cante com autoridade, toque com unção. Aleluia. É isso que faz a igreja crescer. É a adoração, é a humildade, é a perseverança, é a comunhão, é isso. Mas muitas pessoas esqueceram. Muitas pessoas não entendem que uma vida no altar vale mais do que qualquer palavra. Se o Espírito Santo está na nossa vida, aonde nós colocar planto, nós prosperaremos no Deus. Aonde você for, você será abençoado por Deus. Mas as portas estão fechadas, Deus vai abrir. Eita, glória! Mas a doença vem, Deus vai curar. Mas está dando errado, vai dar certo. Porque é Deus que faz todas as coisas, nós não podemos fazer nada, mas a presença de Jesus é que faz o milagre acontecer. Aleluia! Santo seu nome, Tem uma vida Jesus. no altar. Essa mensagem muitas vezes é pesada. Essa mensagem é forte. Aleluia. Mas se você tiver a tua vida no altar, sempre buscando a presença de Deus, você vai ter um altar abençoado. Pode soprar o vento quando eu estou casa. Pode a tempestade levantar o que comigo. Se você tiver a tua vida no altar, de joelho, a tua casa, a tua família não será atingida. Aleluia, Jesus. Por que, Marquinhos? Porque Deus cuida e zela daqueles que adoram. Deus cuida de vocês onde vocês estiverem. Mas tenham a vida no altar. Santo seu nome, Cai fogo do Jesus. céu. E aquelas duas pessoas, os profetas, adoraram o Deus vivo. Fica em pé. Fica em pé. Falei que minha mensagem foi de Deus. Aleluia, Jesus.